Olá, eu sou César Alexandre Barbosa, advogado, especializado em Direito do Trabalho e em Direito Processual do Trabalho, mestre em Direito, professor na graduação de Direito e também coordenador do curso de Direito. Bom, hoje, aqui na Dica Três Irmãos, nós vamos trazer uma aula sobre Direito do Trabalho. Entretanto, não será uma aula exauriente, será uma aula simples, com pequenos toques sobre Direito do Trabalho. Bom, começaremos a falar sobre relação de trabalho e relação de emprego. Relação de trabalho é gênero e relação de emprego é espécie desse gênero. As relações de trabalho, elas não trazem as mesmas qualidades e a mesma proteção verificada nas relações de emprego. A relação de emprego, ela confere ao empregado direitos que só se adaptam a essa espécie de relação. Por exemplo, 13º salário, férias remuneradas com terço constitucional, hora extra, FGTS, aviso prévio e outros direitos mais. Entretanto, as relações de trabalho são facilmente percebíveis quando você não encontra os requisitos ensejadores da relação de emprego. Ou seja, só teremos relação de emprego quando observados alguns requisitos que vamos falar agora. Os requisitos, então, são pessoalidade, não eventualidade, onerosidade, subordinação. Vamos destrinchar cada um deles. Então, eu verificando uma situação fática, ou seja, uma situação de fato, de uma prestação de serviço, e eu quero saber se aquilo é uma relação de emprego ou uma outra relação de trabalho, eu observo então se esses requisitos estão presentes. Estando esses requisitos, todos eles presentes, cumulativamente, eu tenho então uma relação de emprego e não outra relação de trabalho. Lembrando que relação de emprego nos dá direito a todas aquelas benesses que eu falei outrora. Por exemplo, 13º e férias. Bom, o primeiro dos requisitos é a não eventualidade. A prestação do serviço não pode se dar eventualmente. Ela tem que se dar de modo contínuo ou habitual. Se é isso que você verifica, um requisito já está presente. Outro requisito é a onerosidade. Bom, a prestação do serviço, ela exige uma contraprestação por parte do tomador do serviço. Então, eu trabalho, mas eu quero receber algo em troca. Quando há essa contraprestatividade, eu tenho a onerosidade como requisito. E aí eu tenho dois requisitos já formados. Bom, vamos ao outro. Pessoalidade. Pessoalidade nós vamos ver sobre dois aspectos. O primeiro deles é que sempre o empregado será uma pessoa física, nunca uma pessoa jurídica. E um outro aspecto da pessoalidade que deve se observar é que é um contrato de prestação de serviço daquela pessoa e não outra qualquer, mesmo que tenha um irmão gêmeo, igualzinho. Será que eu posso me fazer substituir pelo meu irmão? Se a resposta é não, só eu posso prestar o serviço, temos o requisito pessoalidade aí. O outro é a subordinação. O empregado, ele vai prestar o serviço sob a orientação, vigia, sobre fiscalização, orientação do empregador. Ele está subordinado ao empregador. Se você vislumbra isso nessa relação, nós temos mais um requisito. Então, se nós temos todos esses 4 requisitos dos quais falei presente, não é uma outra relação de trabalho, é uma relação de emprego. E por que isso é tão importante? Vamos verificar, por exemplo, a possibilidade de um diarista, uma pessoa que faça faxinas de 15 em 15 dias, uma vez por mês, na casa de alguém. Bom, esse que toma o serviço, esse que paga pela faxina, não tem com o diarista ou com a diarista uma relação de emprego, tem uma outra relação de trabalho. Bom, por quê? Porque não há uma habitualidade, ele presta serviços eventualmente. Se eu não tenho todos os requisitos da relação de emprego, não é relação de emprego, é relação de trabalho outra. Então eu não tenho aqui férias, 13º, FGTS, aviso prévio, nada disso, porque não é relação de emprego. Bom, vamos ver uma outra situação do voluntário. Quem presta serviços voluntário, uma associação, por exemplo, ela presta o serviço, mas não tem uma onerosidade, ela não recebe como contraprestação nenhum tipo remuneratório. Logo,
faltando um requisito da relação de emprego, nós temos uma outra relação de trabalho, não é relação de emprego, não temos direito então a FGTS, 13º, férias, aviso prévio, nada disso. Então já deu para perceber que relação de emprego é muito mais protegida do que qualquer outra relação de trabalho. Então eu tenho relações de trabalhos múltiplas, como por exemplo representação comercial, eu posso ter empreitada, eu posso ter diarista, voluntário, eu tenho vários outros que não se enquadram como relação de emprego. Logo, toda relação de emprego é uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Bom, tem mais um requisito que para alguns não chega a ser requisito, mas sim um princípio do direito do trabalho, que é a alteridade. Bom, por alteridade, o que nós vamos identificar? Nós entendemos como alteridade a situação em que os riscos do empreendimento é sempre do empregador, nunca do empregado. Todo mundo que se estabelece e resolve empregar alguém, contratar alguém como seu empregado, portanto uma relação de emprego, o risco do empreendimento, qualquer prejuízo advindo desse empreendimento tem que ser suportado pelo empregador, nunca pode ser transferido para o empregado. Bom, numa situação, por exemplo, em que eu tenha uma lanchonete e falta energia elétrica e todas as carnes, salsichas e hambúrgueres são estragados, eu não posso transferir esse prejuízo para o meu empregado, certo? Na relação de emprego, a alteridade, ou seja, o risco do empreendimento, o prejuízo advindo do empreendimento é sempre do empregador, não pode ser transferido em hipótese alguma para o empregado. Obviamente isso se dá porque o lucro também não é dividido. O empregador não divide o lucro mensalmente com os empregados, ele não faz um rateio, logo não deve também distribuir o prejuízo advindo deles. Bom, sabendo o que é relação de emprego, o que é relação de trabalho, nós vamos ao contrato de trabalho. Bom, os contratos de trabalho ou contrato individual de trabalho são sempre oriundos de uma relação de emprego. Não existe contrato individual de trabalho para uma outra relação que não é de emprego. Relação de trabalho outra, que não seja de emprego, portanto, não nos leva a um contrato individual de trabalho. O contrato individual de trabalho, o que você costuma ver, é aquele anotado na CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social. Esse trabalho, essa prestação de serviço anotada ali, é um contrato individual de trabalho porque diz respeito a uma relação de emprego. Bom, nesse caso, entendo uma relação de emprego e, portanto, um contrato de trabalho, esse contrato pode se dar de duas formas. Ele pode se dar de forma expressa e pode se dar de forma tácita. Expresso, ou seja, porque ele é verificado de modo formal. Por exemplo, quando ele é escrito. Ele pode, portanto, anotado em CTPS, ser um contrato de trabalho expresso e escrito. Mas ele também pode não ser escrito e ser mesmo assim expresso. Por exemplo, quando se dá de modo verbal. Alguém chega, por exemplo, numa lanchonete para procurar emprego e o dono da lanchonete diz: ora, você vai trabalhar de segunda a sexta, de 8 da manhã às 5 da tarde, fazendo suco de laranja durante toda a sua jornada e receberá R$1.000 por mês. Vejam, não foi nada anotado em CTPS, mas o contrato de trabalho existe. Ele foi expressado, só não foi escrito. Logo, ele é um contrato de trabalho expresso, não é escrito, ele é verbal. Temos também um contrato de trabalho que pode ser tácito. Não é o ideal, mas pode se dar. Imaginemos um dono de padaria, por exemplo, que chega alguém, um senhor, encosta no balcão todos os dias, e aí ele varre a calçada, varre o salão da padaria, lava um banheiro e em retribuição, melhor dizendo, a isso, eu dou a ele um prato de comida, R$20 para agradá-lo, no dia seguinte ele volta, faz a mesma coisa e eu torno a recompensá-lo por aquilo que ele fez. Veja, não tratamos nada, não pactuamos nenhuma cláusula no contrato, mas existe aí um contrato de trabalho, só que esse contrato de trabalho é tácito. Se esse sujeito resolver ingressar com uma ação trabalhista requerendo a verificação da relação de emprego, provavelmente ele logrará êxito. E teremos ali um contrato de trabalho tácito verificado por conta de ter uma relação de emprego. Basta a esse senhor provar aqueles requisitos que eu falei ainda há pouco. Bom, o empregado, a gente já viu, será sempre uma pessoa física, nunca uma pessoa jurídica. Já o empregador pode, obviamente, ser uma pessoa jurídica. Esse empregador terá poderes. E quais são os poderes que o empregador tem? Bom, ele tem o poder diretivo, que é o poder de direção, né? A prestação de serviço, o comando é dele, o empregado estará subordinado
às ordens do empregador, ele terá também um poder regulamentar, ou seja, de criar as normas que a prestação do serviço terá que se observar, as regras, os regimentos internos, como a empresa funcionará, e o empregado obviamente terá que observar esses comandos. Ele também terá um poder fiscalizatório, ou seja, um poder de controle, de vigilância, e terá também poder disciplinar, que é um poder de punição, de impor sanções aos empregados por advertência, suspensão e até, em último caso, uma dispensa por justa causa. Os contratos de trabalho, como eu falei, podem ser expresso, tácito. Eles também a gente pode classificar também os contratos de trabalho como por tempo determinado e por tempo indeterminado. Os contratos por tempo indeterminado são os mais comuns, o que o Estado prefere, ou seja, o sujeito é contratado e não sabe quando vai ser dispensado, ele fica seguro, ele vai trabalhar todos os dias, seguro de que ele vai prestar o serviço dele, vai receber o salário e não se preocupa com o desemprego. Esse é o normal, é a regra, contrato de trabalho por tempo indeterminado. Mas nós podemos ter também contrato de trabalho a termo ou contrato de trabalho por tempo determinado, que são exceção. Em alguns casos, o Estado permite, a legislação permite que se contrate por um tempo determinado, como por exemplo nos contratos de experiência. Você contrata alguém por no máximo 90 dias, ou seja, a pessoa já é contratada sabendo quando vai sair do emprego. Ela já sabe previamente do seu desemprego. Isso não é muito legal. Obviamente, o Estado prefere que os contratos sejam por tempo indeterminado. Nesse contrato, por exemplo, de experiência do qual falei, e vale também para os outros contratos, tem um tempo máximo que deve ser observado para esses contratos. No caso de experiência, 90 dias. Alguns contratos podem chegar a 2 anos. Eles só podem ser prorrogados uma única vez. Então, o sujeito é contratado, já sabe quando vai sair, e esse contrato pode ser prorrogado uma única vez, observando-se o prazo máximo estipulado para esse tipo de contrato. No exemplo que eu dei, os contratos de experiência, o prazo máximo para esses contratos são de 90 dias, com uma possibilidade de prorrogação. Logo, eu posso contratar o sujeito por 45 dias, prorrogar por mais 45, 90 dias. Terei, então, um contrato por tempo determinado, prorrogado uma única vez, respeitando o prazo estipulado pela lei. Nesse caso, qual é a diferença entre um contrato por tempo determinado e um contrato por tempo indeterminado? Bom, a diferença mais básica é o aviso prévio. No caso dos contratos por tempo indeterminado, quando o empregador, por exemplo, dispensa o empregado, ele deve a esse empregado o aviso prévio, que terá duração mínima de 30 dias. Já nos contratos por prazo determinado, em regra, não há previsão para o aviso prévio. Ou seja, você já é contratado sendo avisado do desemprego, logo não é devido a você o aviso prévio indenizado, nem trabalhado. Bom, há uma exceção, obviamente, que não se deve agora pontuar, que é aqueles contratos, que é o contrato a termo com cláusula securatória do direito recíproco de rescisão. Mas não vale a pena falar disso agora. Em regra, então, a diferença básica será o aviso prévio, que nos contratos por prazo indeterminado serão devidos e nos contratos a termo não serão devidos. Bom, falando agora mais precisamente do período em que estamos vivendo, e já sabendo o que é uma relação de trabalho, o que é uma relação de emprego, o que é um contrato de trabalho e o que não é. Por exemplo, quando eu tenho uma prestação de serviço, alguém vai fazer um serviço de obra para mim e ele vai trabalhar lá construindo o que foi contratado por um determinado período, eu vou pagar por aquela obra. Eu tenho um contrato de trabalho nesse caso? Não, porque eu não tenho os requisitos da relação de emprego, é uma relação de trabalho que não é relação de emprego, logo eu não tenho um contrato de trabalho, eu tenho um contrato outro, por exemplo, de prestação de serviço. Tranquilo? Bom, sabendo disso, o que é importante para a gente no momento? Bom, no momento em que estamos vivendo, com essa pandemia do coronavírus, do Covid-19, muito tem se perguntado por conta daqueles que não podem trabalhar e que o empregador diz que ele tem que trabalhar, senão vai descontar os dias não trabalhados. Bom, lembram da alteridade que eu falei? No caso da alteridade, implica dizer que o empregador assume os riscos do empreendimento, não podendo transferi-lo aos empregados. Então, supondo que o empregado não pode trabalhar por ordem das autoridades, o empregador pode descontar os dias que esse empregado faltou? Não. Por quê? Porque o empregado não pode trabalhar. E o empregador,
não vai poder ter, por exemplo, o comércio dele funcionando. Paga o salário do empregado a si mesmo, porque ele assumiu o risco do empreendimento. Ele dividiu o lucro com você? Não. Pode dividir o prejuízo? Também não. Nesse caso, o empregado vai ficar em casa, a loja vai ficar fechada e o empregador tem que pagar o salário do empregado normalmente. Tranquilo? Um abraço e até a próxima.